Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Júlio. E para começar os nossos estudos em astronomia, eu achei que seria muito justo chamar um astrônomo. E para isso eu convidei o Rafael de Campos. Ele é graduado em física, mestre e doutor em astronomia pela USP e é um grande amigo meu. Seja muito bem-vindo, Rafa. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado. Vai ser um prazer estar aqui respondendo as perguntas do pessoal e tentando tirar todas as dúvidas que forem surgindo. E também é um grande prazer estar aqui podendo colaborar com o seu trabalho. Muito bom. É, bom, para começar a nossa pauta, né, eu acho interessante você falar um pouco da sua pesquisa, do que te motivou a se enveredar por esse caminho da astronomia, da astrofísica, na verdade, o que você estuda e qual é o cenário atual aqui no Brasil e no mundo para essa área, para astronomia de modo geral. Então, eu comecei a me interessar por astronomia. Eu comecei meio tarde, quando algumas pessoas, comparado com alguns colegas meus. Eu comecei no final do colegial, assim, no meio do colegial, a gostar muito de física e astronomia. Eu sempre tive interesse em ciências, sempre gostei muito de ciências, desde muito pequeno, e a astronomia eu comecei a gostar mais de astronomia quando uma professora minha começou a me levar para algumas palestras dentro da Universidade de São Paulo, lá no Instituto de Física. Eram palestras que ainda existem, ainda são feitas, É o que é convite à o física? Convite à Física. Convite à A física. primeira vez que eu vi um Convite à Física foi em 2005. Olha só. Nossa, Talvez alguns dos seus alunos não tivessem nascido. a maioria 2005. provavelmente, acho que os que estão assistindo, inclusive. Então, eu estava no segundo colegial. E eu fui assistir em 2005 o ano Mirabilis, né, que é o ano miraculoso do Albert Einstein, completava 100 anos. Então, a primeira palestra que eu assisti foi uma palestra do professor Pisa sobre a história da relatividade e do Einstein. E daí eu comecei, lógico, eu adorei e fiquei muito interessado. E a partir daí comecei a ter um interesse cada vez maior em astronomia e astrofísica, até que eu entrei na faculdade em 2007 e, e entrei em física. Na época não existia graduação em astronomia em São Paulo, existia só no Rio de Janeiro. E então eu entrei em física com uma habilitação em astronomia e astrofísica. Hoje, a minha área de pesquisa é estrelas jovens e não tem nada a ver com The Voice Kids. Estrelas jovens são o que acontece. Uma estrela, ela não está lá desde sempre, ela se forma. E em alguns momentos, quando ela está se formando, ela tem um disco ao seu redor, um disco de gás e de poeira. Não a poeira do quarto de vocês, não. Poeira interestelar, que são umas moléculas grandes. Se vocês forem ver química orgânica, vocês vão ver o que é um hidrocarboneto e entre outras substâncias que estão ali, né? E eu estudo como esses discos podem ser aquecidos. Não só como a estrela aquece esses discos, mas outros efeitos físicos que podem aquecer esses discos. É com isso que eu trabalho. E meu trabalho se dá principalmente na parte de teoria e de simulação. Então eu trabalho tanto com a parte de teoria analítica, né, que é a parte de fazer as contas, pegar a física que a gente já conhece e aplicar nesse disco de gases de poeira, e também lido com a parte de fazer o computador entender isso e me dar um número, me dar números mesmo. Te falar quais Então são é os isso que eu faço. processos que acontecem, né? Fazer uma integração numérica para entender passo a passo, como se fossem Exato. fotografias da coisa. Legal, Como muito se fossem legal. fotografias da coisa. Algumas são fotografias em 3D, na verdade. São cubinhos que você gira. É interessante. Que legal, É legal. muito legal. Bom, eu te trouxe aqui para responder algumas das perguntas que meus alunos fizeram. Claro. São perguntas bastante interessantes. Eu separei algumas, eu já te mostrei, inclusive. Eu vou começar do modo pelas perguntas mais simples de responder e a gente vai se aprofundando depois em temas
mais interessantes, talvez trazendo um pouco de história e tudo mais, né, da história da Sem física, problema. história da astronomia. A- o princípio aqui, eu vou aproveitar esse telescópio no fundo do seu cenário para você contar para a gente e responder a pergunta da aluna Bruna. A Bruna perguntou por que é mais fácil ver estrelas no campo? Por que é mais fácil ver estrelas no campo? Então, é o seguinte, Bruna. Geralmente, o que acontece? Quando você está na cidade, você tem muita luz pública, muita iluminação pública, bastante iluminação pública. E não só iluminação pública, mas você tem algum evento, algum estádio de futebol com muita iluminação. E acontece que essa iluminação toda, ela acaba indo para a atmosfera e acaba sendo refletida em algumas partes da atmosfera, de forma que você não consegue ver o céu noturno. Você não consegue ver direito a, as estrelas mais fracas. Em casos mais graves, como o de São Paulo, que tem muita luz, até algumas estrelas mais intensas você também não consegue ver. Porque é Então, por ofuscado quê? pelo brilho. É ofuscado pelo brilho, exatamente. Esse brilho acaba ofuscando isso tudo. Quando você vai para uma região mais isolada, geralmente um lugar que é um campo, ou alguma cidade de interior bem pequena, com pouca iluminação pública, ou algum lugar, se você puder ir ao Chile, você vai a um deserto, você também vai ter um isolamento de cidades e de iluminação pública. E isso colabora para você ter um céu mais limpo, mais escuro. O melhor céu do hemisfério sul fica no deserto do Atacama, no Chile. Então, quem quiser fazer uma observação astronômica supimpa, vai lá para o Sim, Chile. vai lá para o Chile, para o deserto do Atacama, que é onde estão os melhores telescópios do mundo. A Europa colocou telescópio ali, Estados Unidos, o Brasil. Alguns dos meus colegas que foram choraram ao ver o céu do Chile. Que legal. Porque é uma combinação muito interessante de uma baixíssima umidade. Se você tem uma umidade muito baixa, você não forma, ou forma muito pouco nuvem, e você combina com o isolamento da sociedade. Então você não tem essa poluição luminosa. E é esse mesmo termo, poluição luminosa. Então é por isso que lugares como o Chile, como, por exemplo, um dos melhores céus que eu já vi foi no interior de Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha chamada Jacutinga. Então é isso. É por causa disso, é por excesso de luz mesmo. Então, um dos principais vilões, né? Você está nos dizendo que um dos principais inimigos do astrônomo de observação, astrônomo observacional, é a poluição luminosa, né? Então, a luz que as Exatamente. cidades, etc. E às vezes o mau tempo também. Justo, mau tempo deve ser terrível. A Lua chega a atrapalhar alguma coisa, mesmo sendo uma fonte natural de iluminação? Sim, ela chega a atrapalhar sim. Quando você submete um pedido para usar o telescópio, um dos pontos que você tem que levar em conta, que você tem que considerar na hora de pedir, é se vai ser lua cheia, lua nova, ou lua crescente, ou lua minguante. Tanto que você escreve que você não quer lua cheia e etc. Porque, por exemplo, se você tem um alvo muito fraquinho e ele está perto da lua cheia, ele vai ser ofuscado pela luz da lua cheia. Então a lua pode atrapalhar, sim, algumas observações Entendi. de objetos com um brilho mais fraco. E dentre esse rol de inimigos do astrônomo, né, o que é pior? Essa poluição luminosa que você falou, essa interferência luminosa, artificial ou natural, ou a poluição atmosférica mesmo, né, a emissão de poluentes e tudo mais? Então, a emissão de poluentes pode dar uma atrapalhadinha, sim, porque pode gerar a formação de alguma estrutura na nossa, não na atmosfera, mas talvez na região onde você mora. Então pode formar, não seriam nuvens, mas pode deixar a visão um pouquinho prejudicada. Mas o grande vilão geralmente assim, na maioria dos casos, é a poluição luminosa.
é a luz que sobe e fica ofuscando as estrelas. Muito bom. Agora, uma outra pergunta. A Bruna fez 3 perguntas. Uma outra pergunta que a Bruna fez é: quanto vale um ano-luz? O que é um ano-luz? Eu acho Quanto vale um interessante ano-luz? a gente aproveitar essa pergunta da Bruna para falar não só do ano-luz, mas das outras medidas interessantes na astronomia. Por exemplo, uma unidade astronômica, um parsec, né, que vocês usam bastante, e falar de por que Sim. essas unidades são úteis assim. Mas vamos começar então pelo, Pelo ano-luz. pelo ano-luz, né? Que é o que ela perguntou. Apesar de um ano-luz ter a palavra ano no nome, ele é uma medida de distância. O que é o ano-luz? O ano-luz é a distância percorrida pela luz no vácuo ao longo de um ano. E é isso. Essa é a definição. Então, só para a gente entender e trazer isso para uma coisa mais do cotidiano, você poderia, por exemplo, estabelecer uma velocidade padrão para humanos caminhando, sei lá, um ritmo de Cooper, 5 quilômetros por hora, e aí você pode estabelecer unidades de medida baseadas nisso. Então, por exemplo, a que distância fica a escola daquele restaurante? Bom, a escola daquele restaurante fica a 15 minutos gente, por exemplo, né? Que é a distância percorrida por Tipo uma isso. pessoa em 15 minutos. Exato. Porque o que acontece? Você está fazendo o quê? Uma multiplicação de uma velocidade por um intervalo de tempo. E isso te dá uma distância. Então poderia ser 15 minutos Júlio, 15 minutos Rafael, 15 minutos pessoa. O nosso caso é ano-luz. Um ano-luz é muita coisa. Um ano-luz é 9,46 vezes 10 elevado a 12 quilômetros. Ah, é muita Eu não vou coisa. escrever todos esses zeros aqui, é É muita muita, coisa. muita coisa. 10 elevado a 12 é o Muita quê? É coisa. trilhão? É trilhão, né? 10 elevado É a 12. trilhão. Trilhão. A gente está Trilhão. falando então de Quilômetros. 9, quase 10 trilhões de quilômetros. Exato. Ou quase 10 quatrilhões de metros. Sim, sim, é bastante Porque é coisa. mais 1000. Vezes 1000, né? São mais 3 zeros. Então, isso é um ano-luz. Mas existem outras grandezas que também são usadas. Você citou duas que são muito usadas, que é a unidade astronômica e o parsec. Vamos começar pela unidade astronômica. A unidade astronômica, ela é mais simplesinha. Uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Alguns dos alunos mais perspicazes vão falar, mas a órbita da Terra é uma elipse, então a distância não é constante. E o É afélio? E o verdade. periélio? E o afélio e o periélio, essa medida é da onde? É verdade. A órbita da Terra ela é uma elipse, só que ela é quase uma circunferência, ela é uma elipse muito pouco excêntrica. Né? A excentricidade dela é muito pequenininha, é quase zero. A excentricidade é uma medida que nos dá Verifica. a diferença entre os eixos da elipse. Então, apesar da órbita da Terra ser elíptica, ela tem uma excentricidade baixa. O que é excentricidade? A excentricidade ela é uma grandeza que vai nos apontar a diferença entre essa grandeza aqui, O o A, semi-eixo e o menor. B, o eixo menor e o eixo maior. Ou seja, quanto mais você estiver perto de zero, mais ela é circularzinha. Então, uma elipse com excentricidade zero é uma circunferência. É uma circunferência. Então, o que acontece é o seguinte: a distância média entre a Terra e o Sol é de 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Essa unidade equivale a 8 minutos-luz. Ou seja, ela é a distância que a luz percorre em 8 minutos. Uma pausa dramática aqui nesse tema para a gente fazer uma observação importante. Se o Sol apagasse de repente, ou se ele explodisse, quanto tempo então teríamos de paz? 8 minutos.
Muito bom, muito bom. Então já A gente só sabem, ia sentir o efeito da luz e da gravidade também depois de 8 minutos. de qualquer coisa se propagando, né? Uhum. Porque esse é o limite de propagação de qualquer tipo de informação. Por mais que o espaço, durante a época da inflação, tenha crescido com uma velocidade maior do que essa. Sim, sim. Mas isso já é outra coisa. Que talvez nós podemos É, discutir mais para frente, não sei. Eu acho que eles deveriam sei. assistir o vídeo todo para saber se isso foi discutido ou não, não é verdade? Sim, sim, é uma ótima maneira de mantê-los aqui vendo até o final. Exato. E por fim, o Muito bom. Parsec. O que é o tal do Parsec? Parsec é mais difícil, mas eu vou tentar aqui. Então, vamos lá, para entender melhor essa história do Parsec. Antes da gente entender a história do Parsec, a gente tem que entender uma grandeza chamada paralaxe. Como que funciona? Antes da gente, a gente está vendo uma animaçãozinha aqui no fundo. Já vou explicar o que ela é, o que é essa animação. Mas antes de qualquer coisa, faz isso comigo, Júlio. Pega aqui sua mão e põe o polegar aqui na ponta do nariz. Fecha os dedos, coloca o... Deixa só o mindinho, isso. Agora, olha pro mindinho e olha pro fundo. E faz isso Uhum. com um olho só aberto. Uhum. E agora troca de olho. Você vai reparar que a posição do mindinho com relação ao fundo muda. Ela varia conforme você troca os olhos que estão abertos. Por quê? Porque conforme você olha com um olho com o outro, você está vendo o mindinho com um certo ângulo com relação ao fundo. Se você conhece a distância de um olho até outro, você consegue medir esse ângulo que formou aqui, a partir dessa diferença, a partir Entendi. dessa distância, essa diferença do mindinho com relação ao fundo. Se você conhece esse ângulo e essa distância, usando a definição de senos e cossenos e tangente, você consegue determinar a distância até o mindinho. Os astrônomos usam esse método para determinar distâncias até estrelas. Por exemplo, se eu tenho uma estrela aqui e a Terra está andando aqui está transladando ao redor do Sol, você vai ver essa estrela fazendo aqui se movimentando com relação ao fundo. Da mesma forma que o nosso mindinho se movimentou, conforme a gente mudou os olhos. E dá para ver, quanto mais distante a estrela, menor é essa variação. E quanto mais perto, maior. Ela está perto, a variação é grande. Ela está longe, a variação de ângulo é menor. Tá. O que isso tem a ver com parsec? Parsec é uma distância necessária para que esse ângulozinho aqui, tá vendo esse ângulozinho aqui que se forma? Uhum. Esse ângulozinho aqui tem que ser 1 segundo de arco. Ou seja, tem que ser 1 grau dividido por 60. Daí você pega um pedacinho dessas divisões e divide por 60 de novo. Então, isso é 1 segundo de arco. Então, daí você pensa, bom, qual a distância que um objeto tem que estar para que esse ângulo todo aqui, essa distância toda, crie um ângulozinho de 1 segundo de arco? Essa distância é aproximadamente 3, agora tem que ver o número certinho, mas é Alguma 3,26 coisa. anos-luz. Mas é 3 e uns quebradinhos, assim, É anos-luz. muito longe, né? A gente já viu que o ano-luz é Muito longe. gigantesco, o Parsec sendo 3, alguma coisa anos-luz é bem mais longe ainda, né? É bem longe, é bem longe. E então essas são algumas das medidas de distância mais importantes da astronomia. Da astronomia. Muito bom. Aqui tem uma pergunta bem interessante da aluna Carolina. A aluna Carolina, ela perguntou o seguinte, ela falou que uma dúvida que ela sempre teve é como os astronautas se orientam no espaço, se coisas como a bússola e talvez o GPS não funcionam lá. Então, eles não, eu vou falar bem da verdade, eu não sei exatamente como eles vão se orientar,
mas realmente não faria sentido uma bússola. Eles provavelmente eles têm eles se comunicam com a base, lógico, com a base aqui na Terra. Muitas vezes é em Houston, no Texas. Espero que tenha falado certo, Houston, Texas. Mas a gente, Houston, we got a problem. Essa frase realmente foi dita na Apollo 13. Ela realmente é uma frase que existiu. Ela não é brincadeira, é uma frase séria. E quando ela é dita, as pessoas ficam com certo medo. Então, os astronautas, lógico, eles se comunicam com uma base de comando, né? Geralmente em Houston ou na Rússia, quando você é um cosmonauta, né? Daí depende de onde que você saiu. Então você tem uma base, eles vão te passar essas direções, eles que vão te instruir para onde você tem que ir, vão te falar coisas como com que ângulo que você vai ter que entrar na Terra, com que ângulo você vai ter que sair, todos esses detalhes. Isso é uma base e eles vão ter um computador de bordo. Lógico, eles não faz sentido falar para eles, olha, eles geralmente têm objetivos como, vocês vão ter que chegar na estação internacional, por exemplo. Então, a estação internacional ela é monitorada, você sabe onde ela está, mas fora isso, eu não sei, assim, as órbitas já são pré-calculadas, por exemplo. A órbita da estação internacional já é bem pré-calculada, então é bem previsível onde ela vai estar, por onde passar e etc. Inclusive, qualquer problema de localização na Terra, no espaço e etc., depende da escolha do referencial. Então, estabelecendo um referencial terrestre, fixando ele, é muito fácil você prever qualquer coisa. Você não precisa de uma bússola, né? Se você tem porque as coisas ali são previsíveis. Sim. Né? Porque o Hubble, você sabe qual é a órbita dele, ela é acompanhada, ela é calculada. Você então, sabe qual é a se sua você precisar velocidade fazer um de voo reparo, e tudo mais. Exato. Então, isso já é tudo bem calculado. Legal. Bom, então isso responde essa pergunta, que é de fato uma pergunta muito interessante. É interessante. Lógico, se um dia a gente tiver viajantes para outros lugares, então, eu quero sair daqui e ir para Saturno, daí sim você vai precisar de outras formas. Acho que ainda no nosso sistema solar ainda daria certo, né? Ainda daria certo. Agora você vai para lugares muito distantes ou outras coisas. Que nem a coitada da Voyager largada. Coitada da Voyager. Que saiu do sistema solar, deixou o sistema solar há pouco. Sim. Bom, ok, bastante interessante essa pergunta. Deixa eu ver, tem muito obrigada, Caroline. Foi a que fez essa pergunta, foi a Carolina. Muito obrigado, Carolina, pela pergunta. Aqui tem uma pergunta que eu acho bastante interessante do aluno Matheus. Vamos lá, vamos à pergunta do aluno Matheus. O Matheus ele fez uma pergunta que eu acho que a gente vai deixar para responder mais para o final, mais para o meio, que é aquele tipo de pergunta que o pessoal avança o vídeo para assistir, sabe? A pergunta dele é se é possível viagem no tempo por meio de um buraco de minhoca ou por aceleração de partículas. Ok. Quer que eu responda agora? Você quer responder agora ou quer fazer um suspense? Quero, eu respondo. Não, posso responder. Então vamos responder agora. Vamos primeiro para o buraco de minhoca. A resposta é não sabemos. Qual que é o ponto do buraco de minhoca, né? O que é o buraco de minhoca? Um buraco de minhoca seria uma fissura, um buraco que ligaria dois pontos distintos do espaço-tempo, né? Não sei se eles já tiveram algum contato com relatividade, mas a gente sabe que o espaço e o tempo têm uma ligação entre si, e o buraco de minhoca ele conseguiria ligar dois pontos sem que você precisasse percorrer o caminho entre esses dois pontos. Pois bem. A ideia, né, que a gente pode ilustrar... Você vai fazer aquela coisa que fazem em filme, né? Óbvio que vou fazer aquela coisa que fazem em filme. Eu só preciso achar alguma coisa para... Não tem do objeto pontiagudo o suficiente. Pois é, eu vou usar uma caneta. Uma caneta e um plástico, que ilustra bem, né?
Então, Vai em a frente, por ideia é favor. mais ou menos a seguinte: nós temos aqui um ponto A, um ponto B, Não dá para a ver o gente ponto B. Agora está aqui sim. embaixo. A gente quer ir do ponto A para o ponto B. Você pode caminhar dessa forma, né? Ou você pode dobrar o seu espaço E e fazer ir um do ponto buraco A aí para no o ponto meio. B atravessando esse buraco, né? Eu não Sim, consigo perfurar isso aqui, mas a ideia é mais ou menos essa. mas existem vários pontos com relação aos buracos de minhoca. Algumas pessoas sempre perguntam: buracos negros são entradas para buracos de minhoca e etc. É uma coisa que, Existiriam buracos brancos, né, que seriam buracos que sim, estariam expelindo material, energia e quantidade de permeia muito o movimento e imaginário etc. popular, né? Até pela exploração do tema em filmes, em livros e etc, Sim. etc, etc. O que se sabe? A matemática permite a existência de buracos de minhoca. Já é um primeiro passo, já é um passo interessante para a existência. É que, olha, matematicamente isso faz sentido que eles existam. A teoria permite que eles existem. Ok. Já foram vistos? Não, nunca foram vistos, nunca foram observados ainda. Nunca foram. Ninguém conseguiu entrar em um, ninguém nunca viu, não se sabe se eles existem. Apesar da matemática permitir, apesar dele não contradizer, princípios teóricos da física. Então eles poderiam existir. Poderiam existir na natureza. E se a gente fosse tentar abrir um em laboratório? Daí teriam outros problemas além desse da existência, que seria um problema como, por exemplo, a energia que você ia precisar para mantê-los abertos. É um problema Você de não pode. engenharia já, né? Também teriam os problemas de engenharia, exatamente. Agora, com relação a partículas muito rápidas, é possível viajar no tempo com partículas muito rápidas? Para as partículas, sim, elas viajam no tempo. Tudo bem, elas viajam sempre no mesmo sentido que nós. Elas vão O para futuro. o futuro, vai virar presente e depois vai virar passado. Assim como a gente. Só que o que acontece? Como elas estão muito rápidas, você tem a noção de dilatação temporal. Ou seja, quando você está muito rápido, o tempo que alguém vai falar que você está sentindo, por exemplo, imagina que tem a partícula andando muito rápido. E o professor Júlio está medindo o tempo dele. Ele fala: estou medindo aqui o tempo da partícula sair do ponto A e chegar até o ponto B. Medir quanto tempo deu. Daí ele faz assim: olha, deu um tanto de segundos. Tá, mas quanto tempo isso passou? Quanto tempo isso significa No para a referencial da partícula? partícula. No referencial da partícula. Isso o Júlio calculando. Daí ele vai descobrir que esse tempo, no referencial da partícula, é muito, muito, muito menor. Quanto mais rápido, menor esse tempo. E isso teve uma comprovação por um brasileiro, que era o César César Lattes. Lattes. O César Lattes. O que acontecia? O César Lattes estava na Argentina, medindo se algumas partículas viriam do Sol, que eu creio que era um meson pi, a partícula meson pi. E o que acontece? A vida dessa partícula tem uma duração minúscula, de pouquíssimos centésimos de segundo, milésimos de segundo. Assim, é minúscula, minúscula, minúscula. Depois desse tempo, ela se desfaz em outras partículas. Né? O termo físico é ela decai. Ela se desfaz em outras coisas. Só que o César Lattes estava medindo essas partículas aqui na Terra. Daí falou: poxa, não era para elas conseguirem chegar aqui na Terra. Afinal de contas, Porque elas 8 minutos, demoram. né? Isso se elas estivessem na velocidade da luz. Ou seja, a velocidade. Se elas estivessem viajando o mais rápido possível, elas iam demorar 8 minutos. Então elas deveriam ter se desintegrado. Daí ele fez os cálculos com a relatividade e ele descobriu que, enquanto ele estava medindo 8 minutos, para as partículas estava passando um tempo muito menor. Um tempo de milionésimo de segundo. Uma coisa minúscula. Então, para a partícula não tinha dado ainda o tempo de ela se desintegrar. Então ela conseguia chegar até aqui. Então a partícula
sentir o tempo passar mais devagar. Lógico, então se você tivesse numa velocidade assim alta, você ainda ia caminhar em direção ao futuro, mas você ia sentir isso muito, muito menos. Para Seria como você, uma viagem no tempo mesmo, só que para o seria como futuro. uma viagem no tempo, só que para o futuro. Você Sua leva 5 viagem minutos para passar demorou 30 uma anos. hora, exato, 5 minutos e passam 30 anos. Ou no filme do Interestelar, que acho que eles ficam ali, lógico, o motivo deles da diferença do tempo para eles não é a velocidade, mas é o campo gravitacional. E eles ficam, acho que 1 hora e pouco, 1 hora e meia, 2 horas num planeta. E para a nave que está longe se passaram 28 anos. Sim. Tanto que o cientista que fica lá, ele aparece bem mais velho. Então, desse jeito é possível. O problema é você chegar a essas velocidades, ter energia para sustentar essas velocidades, o corpo aguentar essas velocidades, ou aceleração para se chegar até elas. Então, tem outros problemas de engenharia mais complicados, mas, em tese, esse seria um método talvez mais palpável, vai, de se viajar no tempo. Um Talvez o tempo para o mais, futuro. mais próximo, vai, que nós Quem sabe um temos. dia. Quem sabe um dia. Quem sabe um dia. Bom, eu vou fazer agora, eu vou te passar a pergunta da aluna Yasmin. A Yasmin, ela fez uma pergunta que é, de novo, uma pergunta observacional, né? Como aquelas que nós havíamos tratado no começo. Aham. E a pergunta da Yasmin é bastante interessante. A pergunta dela é: como diferenciar estrelas de planetas? Ah, muito legal, muito boa pergunta. É o seguinte, a Observando, olho né? É o nu. caminho. Então, como diferenciar uma, uma estrela de um planeta no céu? A estrela, o que acontece? A estrela ela está muito distante e a luz dela é muito pouco intensa quando ela chega até nós. É uma luz muito fraca. E ela também, ela está tão longe que ela pode ser considerada uma fonte que a gente chama de fonte pontual. Então, quando ela sofre o efeito da atmosfera, ela acaba tendo essa variaçãozinha aqui, que é chamada de cintilar. Ela cintila, que ela fica com essa irregularidade. Então parece que ela está piscando. Já o planeta, como ele está bem mais próximo de nós, e apesar de a olho nu ele parecer uma fonte pontual, ele tem várias ele tem vários pontos emitindo luz Ela é que uma estão fonte próximos extensa. da gente. Oi? É uma fonte extensa. É uma fonte extensa que está perto da gente. A estrela, lógico, se ela estivesse próxima de nós, a gente poderia considerar uma fonte extensa. Mas ela está muito longe, então ela é pontual. A gente considera como pontual. E a luz dela é muito pouco intensa. Já um planeta, ele está muito próximo da gente. Então ele tem vários pontos que emitem luz e que a luz chega até nós com uma intensidade relevante. Então, quando você tem esses vários pontos aqui, eles vão todos sofrer um pouquinho de alteração pela atmosfera. Mas, depois que eles passam pela atmosfera, a gente tem vários pontos compondo a imagem, né? Fazendo a imagem do planeta. Então, apesar da atmosfera gerar umas irregularidades, como são vários pontos juntos que estão trazendo luz para a gente e estão fazendo a imagem do planeta, ele não parece cintilar. Ele parece ficar todo meio rígido, né? A luz fica rígida. Ela não cintila, ela fica uma coisa fixa. Então, para quem está fazendo observação a olho nu, essa é a principal diferença. Estrelas cintilam, planetas não. Muito bom. Pode Explicado ir. aí como identificar o que é cada coisa. Cada coisa no céu. Isso são só dos dois objetos mais comuns. Eventualmente você pode acabar vendo uma galáxia, por exemplo. A Se nossa, você por for exemplo, a um nossa, braço da sim, nossa. um braço da nossa galáxia. Ou mesmo Andrômeda é visível também a olho nu, não é? Em alguns lugares e Sim, períodos. Andrômeda é visível. Se você for para lugares bem escuros, você consegue ver Andrômeda meio que de canto de olho.
Você consegue ver as nuvens de Magalhães, por Que exemplo. legal. Você consegue ver... Tem vários objetos até a olho nu. Existe todo um catálogo, né? Que é o catálogo Messier, foi um astrônomo já de séculos passados, que ele tinha objetos que ele não queria observar, que eram objetos chamados objetos extensos, que eram nebulosas, que eram galáxias, aglomerados de estrelas, que são objetos que quando você olha a olho nu num céu esplêndido, 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 alguns deles você consegue ver como manchinhas, assim, parece que tem um borrãozinho muito de leve, mas muito de leve mesmo. Mas se você estiver num lugar, por exemplo, no Atacama, você consegue ver, a olho nu. Bom, muito bom. Eu vou te fazer mais algumas perguntas antes da gente mudar de tópico, né? Tem uma Sem pergunta problema. aqui que vou combinar a pergunta do aluno Murilo Ok. com outra pergunta da aluna Yasmin, né? O Murilo ele perguntou o que é tudo. Ele perguntou o que são estrelas, cometas, cinturões e meteoros. Gente do céu! Ele quer. O que é tudo? Fala pra mim tudo aí que vocês Ele estudam. quer explorar o espaço. Assim. O Murilo perguntou o que são Tá estrelas, o que são certíssimo. cometas, o que são cinturões, o que são meteoros, como se formam e como morrem. E a Yasmin, ela perguntou também, estrelas são compostas do quê? E ela perguntou, elas são quentes? E eu acho interessante essa pergunta dela, né? Porque em algumas cabeças as pessoas podem responder, óbvio que estrelas são quentes, mas qual é o conceito de quente em nível cosmológico? Então, Quando a gente o fala quão disso, quentes elas são, né? Queremos isso, então, números, é isso? não, o que é ser quente, né? O que é ser quente? Quando a gente fala assim, estrelas podem ser classificadas quanto à temperatura delas e tudo mais. Eu sei que essa é a Bom, sua área e que você tem a minha área é de máxima estrelas propriedade mesmo. para falar disso, então, por favor. Então vamos lá. Vamos começar com a pergunta do Murilo, que é mais geral. Depois a gente passa para Yasmin. Então, um cometa, ele é um corpo que ele é um corpo do sistema solar e ele tem um núcleo. Ele é composto pelo quê? Por um núcleo que geralmente é formado por gelo, vários tipos de gelo, não só de água, mas de outros elementos químicos. E ele tem uma órbita ao redor do Sol. Quando eles se aproximam, eles formam essa cauda aqui. E dá para ver em outras fotos, ó, isso daqui é uma foto. Quando eles se aproximam, eles têm duas caudas. E isso é interessante, porque essas caudas não são porque elas estão sendo arrastadas por causa do movimento do cometa. Tanto porque não tem o que arrastar lá, né? Você Não tem ar, você não tem não tem ar, não tem resistência do fluido. ar. O que são essas caudas? Elas surgem por causa de pressão de radiação. Ah, meu Deus, o que é isso? A luz do Sol faz pressão, né? Ela faz força. Se ela faz pressão é porque ela faz força. E ela faz essa pressão, ela empurra pedaços de partículas e tudo mais do cometa. E você também tem uma cauda associada à parte iônica, a parte de íons do cometa e está associada com o campo magnético, etc. E se vocês estão curiosos, essa é a superfície de um cometa Gerasimenko, captado pela spacecraft do programa da missão Rosetta. E Gerasimenko, desculpa, não Gerasimenko, Gerasimenko. E isso é a superfície de um cometa mesmo. Isso é muito interessante, porque não é uma simulação, não é uma representação artística, é realmente a superfície de um cometa. É assim que é um cometa. Aqui um raio cósmico estragando a câmera um pouquinho, prejudicando um pouco a captação. Aqui, ó, pedras feitas de gelo e poeira. E é uma animação feita com imagens reais de lá. Então, para quem estava curioso, para o Murilo, é isso aí, um cometa. Muito bom. Bem de perto. Bom, o que mais que o Murilo quer saber?
O Murilo perguntou também o que são cinturões e o que são meteoros. Como se formam e como eles morrem, né? Se é que Vamos morrem lá. um dia. Vamos começar com cinturões. Cinturão é uma região do sistema solar que ele contém asteroides. Asteroides são, como dizer, são corpos rochosos que estão no nosso sistema solar. São corpos rochosos, são rochas. É, Às vezes eles têm uma composição química, lógico, que é estudada e tudo mais. Eu vou procurar aqui uma animaçãozinha rápida para mostrar. Esse daqui, esses pontos em branco, em cinza, são asteroides de um cinturão de asteroides. Esse cinturão fica entre Marte, que é esse pontinho vermelho aqui, e Júpiter, que está aqui. Júpiter também tem grupos de asteroides que são corpos rochosos, são rochas que ficam em pontos de equilíbrio da gravidade de Júpiter e da interação da gravidade de Júpiter com o campo gravitacional do Sol. Esses Pontos de pontos são pontos de Lagrange. equilíbrio, os pontos de Lagrange, exatamente. Então, esses asteroides verdes, eles estão meio que aprisionados aqui, né, que são os gregos e troianos. E tem esse cinturão cinza. Como eles se formaram? Provavelmente junto com o nosso sistema solar. Eles se formaram ali. Não se sabe, será que eles foram... Aí eu também já não tenho certeza se foi um planeta ou alguns planetas que se desmancharam, ou se foi um monte de poeira no começo do nosso sistema solar que foi formando essas rochas. Tem várias, não explicações, né, mas existem hipóteses sobre. Mas isso são asteroides, isso é um cinturão de asteroides. Então essa região em cinza aqui é um cinturão de asteroides. Você vê que ela fecha o círculo bonitinho, ao contrário dos gregos e troianos que não conseguem fechar. E eles vão acompanhando Júpiter. Então isso é um cinturão de asteroides. Tem um mais para fora do sistema solar, que é o cinturão de Kuiper, que também tem vários corpos, também tem vários corpos rochosos, então mas só que ele é mais distante, né? Eles estão depois de Netuno. Tanto que você pode se referir aos objetos como objetos transnetunianos, né? Que eles estão passando de Netuno. Qual outra pergunta? Um meteoro, né? O que é um meteoro? O que é um meteoro? O que é um meteoro? Meteoro da Paixão? Não. Nem o de Pegasus também não. Não é desse que a gente está falando. O que acontece é o seguinte. Meteoro, se você for pegar a palavra meteoro, ela tem uma coisa que lembra meteorologia. Você fala, nossa, lembra a atmosfera. E é porque é isso mesmo, tem a ver com isso mesmo. O que acontece? Se um asteroide entra na nossa atmosfera, por algum motivo, o asteroide está lá na dele, está rodando lá no espaço, caiu na Terra. Que desagradável. Ele entra na nossa atmosfera e ele vai sofrer atrito com a nossa atmosfera. E você imagina, ele está num lugar que ele pode circular sem atrito nenhum, extremamente rápido, e ele começa a encontrar o ar da nossa atmosfera, e esse ar se esfrega nele, ele vai sofrer esse atrito, essa fricção. Além da compressão também, né? Além da compressão também, que vai estar na frente dele, né? Que você vai ter A compressão do gás esquenta bastante. Compressão do gás. E daí influencia o ângulo com que ele entra, e a área e tudo mais. E o que acontece? Esse ar que se esfrega, que tem essa fricção, gera calor. Muito calor. Tanto calor que ele que ele começa a emitir luz de tão quente que ele fica. Né? Ele fica incandescente. E o que acontece? Ele emite luz e o efeito luminoso é conhecido como meteoro. Isso é o efeito luminoso. Então ele entrou na nossa atmosfera e gerou esse efeito, esse clarão, ele é um meteoro. As estrelas cadentes, então, e tudo mais, são meteoros. As estrelas cadentes são meteoros.
Eu já vi em alguns lugares, não vou ter certeza, que às vezes lixo espacial pode entrar e às vezes até dejetos da estação. Eu ia Cocô de falar dejetos da astronauta? estação espacial. Cocô de astronauta. Meu Deus. Não, mas eu já ouvi em algum lugar que é possível que cocô de astronauta, porque eles queimariam muito rápido e não chegariam ao solo. Eu não Então é vou cortar essa inofensivo. parte. Eu não vou cortar Não, essa por parte, eu vou favor. deixar essa parte. Saiu no Washington Post. É Não é verdade. Então, muito. quando você faz um pedido por uma estrela cadente, talvez não seja uma coisa tão romântica assim, né? Você pode estar pedindo para cocô de astronauta. Meu Deus, eu adorei isso. Eu não tinha ideia disso. Eu, eu tô. Ok, muito bom. Você tem que pensar que espaço dentro de uma nave dessas, ou mesmo da estação internacional, você não é um recurso que você pode esbanjar, assim. Você Sim, não sim. está sobrando espaço lá dentro. Pode só Então, além armazenar. deles reciclarem a própria água e talvez outros fluidos, eles as- eu não duvidaria que eles soltem o cocô do astronauta e falar, vai cair, vai queimar e vai sumir, e não vai chegar na Terra. É meio Fantástico. desagradável. É que, além do E seu asteroide, meteorito? Ah, eu o já meteoro, estraguei. você tem um meteorito aqui. Isso Legal. é um meteorito que está preservado em resina. Ele não vem com esse quadradinho assim. Ele não é assim. Isso daqui é uma fatia de um meteorito, da parte interna de um meteorito, que criou esses cristalzinhos por causa da temperatura. Esse tipo de meteorito, ele chama palacito. Mas o que é um meteorito, né? Quando o asteroide vem para a Terra e ele queima na nossa atmosfera, se sobrar alguma coisa e essa alguma coisa atingir o solo, ela é um meteorito. Então, tudo que termina em ito é porque está no solo. Então, meteorito, aerolito e coisas assim. É porque está no solo. Isso daqui é um meteorito específico chamado palacito. Ele tem esses cristalzinhos chamados olivina que se formam por diferenciação, que é um processo físico que acontece quando ele está queimando também, quando ele está entrando na nossa atmosfera e etc. Mas Legal. então essa é a diferença. Essa é a definição de meteoro, asteroide, meteorito. Muito Não é bom. aerolito, desculpa, é siderito. Siderito. Aerolito acho que é do Chaves do Chapolin. Sim. Bom, para finalizar, né, vou me enveredar pela sua área. Eu vou fazer uma pergunta que também é uma combinação da pergunta do Murilo com a da Yasmin. A pergunta que eu vou fazer para você, para a gente coroar, assim, talvez coroar seja uma palavra até adequada, um trocadilho não intencional, mas a, a pergunta Não, agora deles, né? continua. Pra gente, desculpa. A pergunta deles é: o que são estrelas? Como são formadas? Né? Elas são compostas do quê? Elas são quentes? Então, Vai, desce o o que diagrama são. HR aí pra gente ver. Nossa, isso escalonou muito rápido. Então, o que são estrelas? Vamos lá. Uma estrela, ela. O que acontece? Imagina que você tem uma nuvem de gás. Uma nuvem com gás ali na dela, boa, sendo nuvem de gás ali. E essa nuvem se choca com outra nuvem. Aí você fala, legal. E aí? Você vai criar regiões mais densas e nessas regiões, como elas são mais densas, a força gravitacional é maior. Se a força gravitacional é maior, elas atraem mais massa. Mas se ela atrai mais massa, ela fica maior a gravidade. E daí ela atrai mais massa. E você vê que isso é instável. Isso vai degringolando. E vai chegar uma hora que esse gás ele vai comprimir por causa da gravidade e ele vai esquentar. Vai esquentar bastante. Ele vai esquentar até algumas dezenas de milhões de Kelvin. Dezenas de milhões de Kelvin. Muita coisa. Não graus Kelvin, hein? Não existe graus Kelvin. É tudo Kelvin. Kelvin. E essa temperatura é tão grande, tão grande, tão grande,
que os átomozinhos de hidrogênio que estão ali, eles se chocam com tanta violência, mas tanta violência, que eles começam a fazer fusão nuclear. Ou seja, quando você tem uma reação química, a reação acontece nas eletrosferas, nos elétrons, as ligações ou as Na dissociações fronteira do átomo, né? na fronteira do átomo. Aqui, eu estou falando de uma reação nuclear, ou seja, ela está acontecendo no miolo do átomo, no núcleo. Então você tem um hidrogênio com outro hidrogênio, eles se fundem e eles dão um outro elemento. A saber, o elemento que surge se chama deutério, que é um tipo de hidrogênio que tem um nêutronzinho ali no meio. Tem o hidrogênio que é próton e o elétron. O deutério é próton, nêutron e um elétron. E para ilustrar isso, eu tenho uma animaçãozinha que eu vou colocar aqui, que mostra como as estrelas nascem. É uma simulação. Isso seria uma nuvem. As regiões mais amarelas ou brancas são as regiões mais densas. Antigamente acreditava-se que elas formavam em glóbulozinhos, mas hoje se sabe que elas formam, as observações mostram que elas têm estruturas meio de filamento também. Ele mudou a escala para mostrar as regiões muito densas, só as regiões mais densas, né, que vão aparecer. Ele virou, zoom, vamos lá. Aqui, ó, esses pontinhos brancos são estrelas que estão nascendo. Olha como nascem várias, né? E olha como você vendo, ó, cada vez mais massa atrai mais massa. E agora você surgem várias. Por isso que é muito comum você ter também sistemas que são 2 estrelas, uma ao redor da outra, 3 estrelas, e assim por Aqui, acho que diante. surgiu um sistema binário ali. Não, elas estão se afastando Aqui agora. embaixo, ó, acho que é uma e ela vai começar a pegar outra aqui. Uhum. Aqui você tem, por exemplo, isso é o que eu estudo. Deixa eu esperar ele parar aqui. Isso daqui ao redor da estrela é um disco. Nesse disco, é um disco de gás. Nesse disco que vão surgir planetas, cinturões de asteroides e entre outros corpos do sistema solar. É nesse disquinho aqui. Ó, você tem outras estrelas, ó, que vão chegar perto, elas podem desfazer o disco. O sistema pode ser um sistema múltiplo. Aqui, ó, tem Nossa, outras que estrelas legal. aqui também. Você pode ter estrelas que acabam sendo expulsas do sistema por causa da gravidade, que elas chegaram e foram defletidas, né, para outra direção, chegou muito rápido e foi jogada fora. Estilingadas, eu já vi usarem Foram termo estilingadas. estilingadas. Estilingue gravitacional, sim. A NASA faz isso com satélites para economizar combustível. Uhum. E o que acontece? Ó, daí você tem estrelas que estão sozinhas. É o caso do nosso Sol, né? Uma estrela que ficou sozinha. E esse daqui é o cenário final. Você tem várias estrelas que se formaram. Então, esse daqui é como elas se formam. Então, a estrela, ela é basicamente isso. Ela é um gás que faz fusão nuclear ali no seu miolo. E ele sempre tem uma fonte de calor ali fornecendo energia para ele. Então, enquanto você é uma estrela, você tem essa fonte de calor. Então, basicamente, mas isso assim é uma simplificação muito forte do que é uma estrela. Porque a estrutura da estrela, ela não é assim simples, ela não é só um gás que tem fusão acontecendo dentro. Por exemplo, o nosso Sol, ele tem a fusão acontecendo no núcleo, próximo do núcleo você tem energia sendo irradiada, e em regiões mais externas você tem convecção. Você tem gás circulando. O gás esquenta, vai para a superfície, ele esfria, daí ele volta para perto do miolo, esquenta de novo, vai para a superfície e fica rodando, rodando, rodando. Igual o peão da casa do baú. Rodando. E ele fica mesmo. E isso é importante, isso muda toda a estrutura, gera campo magnético. Nosso Sol tem um campo magnético importantíssimo. Esse movimento de cargas, né, essas correntes que surgem, elas produzem um campo magnético em volta. É daí que vem o campo. Sim, não só esse movimento, que é esse movimento na superfície combinado com a forma como o Sol gira. Porque o Sol Uhum. não gira como uma bola sólida. Conforme você vai mudando a latitude do Sol, né, conforme você se afasta do equador do Sol, você tem uma velocidade de rotação diferente.
Daí esses dois efeitos juntos geram campo magnético, não só do Sol, mas de outras estrelas também. Em formato de Então tem algumas croissant. estrelas. Mas aí você tem que olhar o campo magnético de longe. Muito de Aham. longe, para ele ter o formato de croissant. Quero ver você explicar isso para eles depois, porque essa simulação é dificílima. Perguntaram também, o Sol é quente? Então a gente já explicou o que é o Sol, o que é uma estrela e como elas se formam. A outra pergunta, ele é quente? Depende do que se chama de quente, mas a resposta curta é sim, ele é quente. Mas as estrelas, elas têm temperaturas diferentes, elas não são iguais. E as temperaturas das estrelas estão associadas com, entre outros fatores, com a sua massa também. Mas eu vou mostrar aqui um experimentozinho, uma simulação do experimento que vai mostrar, que dá para mostrar mais ou menos como a gente relaciona a cor com a temperatura. Então vamos compartilhar aqui. Já está chegando aí? Já, espectro de corpo negro. Isso. Quando um corpo está em equilíbrio de temperatura, a gente fala que ele emite como um corpo negro, que é ou seja, ele emite essa curva aqui. O que é isso? Isso é como o quanto de radiação ele está emitindo em cada comprimento de onda. Eu não sei se vocês já viram comprimento de onda, né? Mas espero que sim. Porque assim, a luz, ela é uma onda, então ela tem uma certa frequência, ela tem uma certa comprimento de onda. E a gente então, astrônomos conseguem explorar cada comprimento de onda que um astro esteja emitindo. Então, se a gente pega, por exemplo, uma lâmpada, não vamos pegar um astro ainda, vamos pegar uma lâmpada do tio Edison, do seu Edison, o Thomas Edison. Essa lâmpada, ela tem o pico, ela emite a maior parte dela aqui, de radiação, no infravermelho. Ou seja, como uma lâmpada, ela é um excelente aquecedor. Porque o infravermelho, ele é a radiação associada ao calor. Você não enxerga infravermelho. Você quer saber como é a radiação infravermelho? Você coloca a mão perto de um objeto quente. Não encoste no objeto quente. Só coloca a mão perto. Você vai sentir o calor na sua mão. Esse Esse que calor que você você está está sentindo é radiação infravermelho. Legal. E um pouco do gás quente do ar quente que está chegando em você. Mas é radiação infravermelha. E vamos lá para o Sol, então. Vamos tirar aqui o zoom. Vamos para o Sol. A temperatura do Sol é aproximadamente 5.700 Kelvin na superfície. Então, olha só, ele emite toda radiação em toda essa região aqui. Então qual a cor do Sol? A cor do Sol é branca, porque ele emite quase que simetricamente a mesma quantidade de azul com verde, amarelo com ultravioleta, com violeta, um pouquinho para cá e um pouquinho para cá. É um pouco simétrico. Então, quando você quer ver a luz que chega até você, você tem que somar o quanto ele está emitindo aqui, com o quanto ele emite aqui, o quanto ele emite aqui, 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 aqui. Esse eixo vertical é o quanto de energia que está sendo emitida. E o eixo horizontal é em que parte do espectro, né, eletromagnético. E como que a gente sabe qual a temperatura de uma estrela? Bom, se a gente muda a temperatura, o formato da curva muda. Não sei se dá para ver, mas ela muda. Tá vendo? Uhum. Então, o que os astrônomos fazem? Eles pegam um filtro e falam, vamos medir quanto vão colocar aqui no Sol. Aqui, 5.700. Vamos medir quanto que o Sol emite na região vermelha. Então, eles pegam um filtro e descobrem esse número aqui. Pegou aqui. Esse é o quanto está emitindo na região vermelha. Agora, vamos ver quanto ele emite na região azul. Aqui. E daí eles comparam essa distância, eles comparam quanto está emitindo no azul com quanto está emitindo no vermelho.
Com esses dois pontos, eles já conseguem ter uma ideia de qual o formato da curva. Se você tem uma ideia, lógico, quanto mais pontos, melhor, mas daí você vai precisar de um monte de filtro. E, e quanto melhor a sua... Quanto mais pontos, melhor. Mas se você tem uma ideia do formato da curva, você consegue ter uma ideia da temperatura. Se você pega uma estrela mais fria, por exemplo, aqui, ó, é uma estrela que tem 3.000 e 4.000 Kelvin na superfície. Olha só, aqui é a medida que eu vou fazer da O pico estrela está na cor praticamente no vermelha. vermelho, né? Sim, o pico está quase no vermelho. E o azul é bem menos intenso. Tá vendo? Ó, tem bem menos azul do que vermelho. Então, Ou uma seja, estrela mais fria desse jeito seria uma estrela mais avermelhada. sim. Por quê? O que acontece? Aqui a curva não é simétrica igual ao Sol, que ela ia ficar uma estrela meio esbranquiçada. Você pega aqui, ó, o Sol é branco quase. Aqui a Uhum. cor que ele está colocando. O Sol é praticamente branco quando você olha. Mas você pega uma estrela de 4.000, ela já está um Mais alaranjadinho, amarelada. né? Uhum. Um alaranjado, amarelado, exato. Se você pega um pouco menos, ela vai ficar mais vermelha. Então, e você vê, ó, o azul, ela quase não emite no azul, emite bem pouquinho, mas o vermelho tá ali forte. E se a gente for para outro caminho, vamos pegar uma estrela, vamos tirar o zoom, vamos pegar uma estrela que vai um pouco mais A longe, vai. Sirius A ali em cima. Nossa, Sirius A é muito longe. Você vai pegar uma gigante azul. Vamos por partes. A gente vai pegar uma estrela, vai, 7.300. Olha como ela emite muito mais azul do que vermelho. Então você coloca um filtro no azul para medir quanto de energia está chegando na cor azul e um filtro no vermelho para medir o quanto de energia está chegando na cor vermelha, você consegue ver que o azul é muito mais intenso. Pá, muito mais intenso. Então você já consegue ter uma ideia de qual é o formato da sua curva. Vamos para Sirius, que é uma estrela azul. O pico de emissão de Sirius não é nem no visível, é no Meu ultravioleta. Deus! Mas se você pega o quanto ela emite no azul e compara com o quanto ela emite no vermelho, vermelho é 300 mais ou menos, o azul é 900, ela é da ordem de 900. Ele emite 3 vezes mais no azul do que no... Olha que absurdo. Olha como é a diferença. Como é a diferença de uma coisa para outra. E, de novo, no Sol, a curva no visível, ela era bem simétrica. Então, a quantidade de luz que estava sendo emitida em cada um, se você somasse tudo, uma compensava a outra. Certo? Aqui, você tem uma emissão muito grande na região azul e muito pequena na região amarela, laranja, vermelha. Ou seja, essa estrela seria visivelmente azul. Em compensação, estrelas mais frias seriam estrelas Uma, estrelas mais avermelhadas, uma pergunta amareladas. minha agora. Ah, É, é por isso que não existe. existe estrela verde. Fala, Não é essa a desculpa. pergunta que eu ia fazer, mas essa é uma pergunta que eu adoro fazer. De por que não existe estrela verde. Ah, mas a pergunta que eu vou fazer é se existe um limite superior e um limite inferior para a temperatura de estrelas. Então, como a temperatura está associada com a massa, entre outras coisas, creio que exista. Existe sim. Porque você não pode ter uma estrela com. Deixa eu ver. Você não pode ter uma estrela com uma massa maior do que um certo limite. Por quê? Porque senão a radiação dessa estrela, a radiação que essa estrela emite ia ser tão energética, que ela não ia permitir que você colocasse mais massa ali. Porque essa radiação ia conseguir empurrar a massa para fora. Então você consegue estabelecer um limite de massa. E quando você estabelece um limite de massa, você também consegue relacionar com, entre outras grandezas, a temperatura.
Que mais? Inferior, você também tem um limite inferior de temperatura, porque você tem um limite que, assim, você precisa ter fusão de alguma... Você precisa fazer fusão de hidrogênio para você ser considerado uma estrela. Se você não faz a fusão de hidrogênio, você não é considerado uma estrela, né? Que é a fusão nuclear principal da estrela. Ela funde dois átomos de hidrogênio em um átomo de deutério, que é aquele hidrogênio modificado. Depois ela funde esse átomo de deutério com outro de hidrogênio e dá um tipo de hélio, do elemento Um químico hélio, isótopo, que é o né? chamado hélio 3, um isótopo, que é o hélio 3. Então são dois prótons e um nêutron só no núcleo. E depois dois hélio 3 se fundem e formam um hélio 4, que é o hélio comum, dois prótons e dois hélios, e dois nêutrons. E junto com isso, você tem dois átomos de hidrogênio. Essa é o ciclo mais simples de fusão de uma estrela, de fusão de elementos químicos que a estrela faz. Se ela não consegue fazer este ciclo, ela não é considerada uma estrela. Algumas estrelas elas fazem só os dois primeiros passos, que consomem bem pouca energia. Que você não precisa ter uma temperatura tão elevada, que é transformar hidrogênio em deutério e depois deutério em hélio 3. Essas estrelas têm uma temperatura baixa, são as chamadas anãs marrons. Agora eu não lembro de cor a temperatura, mas ela existe, uma temperatura inferior. Mas são elas. Essa seria o seu limite inferior. As anãs marrons. As anãs marrons. E é isso com relação às estrelas. E como elas morrem? Como elas morrem, então, Essa é a parte aí mais como... legal, né? Sim, porque às vezes é catastrófico. Vai depender, como muita coisa na vida das estrelas, da sua massa. Então, uma estrela igual ao Sol. Como o Sol vai morrer? O Sol, depois que ele termina de fazer a fusão de hidrogênio, e ele não vai conseguir sustentar essa fusão para sempre, ele vai contrair, o núcleo dele contrai, 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 e o gás ao redor vai esquentar, 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 e vai ficar quente a ponto de o gás ao redor começar a fazer fusão de hidrogênio. Não o núcleo, mas o gás. E quando ele começa a fazer essa fusão, o Sol vai dar uma expandida, vai expandir, e vai virar uma gigante vermelha. E se vocês olharem, se vocês lembrarem aquela animação que a gente viu, a gigante vermelha é uma estrela mais fria, né? Quanto mais vermelho, mais frio você é. Porque o gás esfria mesmo, ele expande e esfria. E ok, ele vai virar gigante vermelha, mas o núcleo contrai, 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 até que o núcleo, uma casquinha, bem no miolinho ali do núcleo, não o núcleo todo, mas uma casquinha, vai fazer outro tipo de fusão, que é a fusão do hélio. Então você tinha o hélio ali na dele, é esse mesmo. Então você reativa a fusão dentro da estrela. Reativa. Ela Você tinha já tinha uma parado. fusão numa casquinha, ela tinha parado, começou a fazer numa casca, depois ela retoma numa outra casca muito próxima do núcleo. Muito, muito, muito próxima. E quando ela faz isso, daí tem um evento chamado Flash do hélio, que é uma fusão assim descontrolada. Depois controla a fusão do hélio e ela começa a acontecer praticamente no núcleo. Esse E o que flash dura acontece? quanto tempo? É só Dias. por Coisa de bem uma pouco. semana. No tempo de vida de Pouquíssimo uma tempo. estrela, isso é bem pouco, né? Isso é tão curto que a gente não saberia nem conseguir fazer uma comparação com a nossa vida. A estrela vive bilhões de anos, você tem dias, aí vocês fazem os cálculos. Mas o que acontece? Daí tá bom, ela vai fazer isso, daí ela vai chegar numa situação que ela tá como? Ela tá com um núcleo, ou uma casquinha bem próxima do núcleo, transformando hélio em carbono, e vai ter fora dessa casquinha uma camada de hélio estável,
mais para fora, uma camadinha, uma casquinha também bem fina, de hidrogênio sendo transformado em hélio, sendo fundido em hélio, e um envelopão, né, uma cascona esférica de hidrogênio. Tá. Só que essa situação não é a situação mais estável do mundo. Em alguns momentos, uma das fusões acaba desligando. Por vários motivos que acontecem dentro da estrela. Várias coisas acontecem dentro da estrela. Uma dessas camadas desliga. E quando ela desliga, o gás começa a esfriar. E daí a outra camada um pouco mais externa, de fusão, também desliga. E daí a estrela começa a contrair. Só que quando um gás contrai, ele esquenta. Daí liga a primeira camada, aquela mais próxima do núcleo. Daí quando ela religa, o gás volta a esquentar. E daí religa a segunda camada de fusão. Daí a estrela, ela começa a expandir. Quando ela faz isso, isso chama pulso térmico. Ela começa a fazer esse movimento. E quando ela vai fazendo isso, ela expulsa as camadas dela. E ela vai expulsando, Tem, expulsando, expulsando. E ela pulsa. Não são só. Esse não é o único tipo de pulsar da estrela, né? Elas podem ter outros eventos que fazem ela ter essas oscilações. Mas depois que isso acontece, a estrela expulsa as camadas e sobra só o miolo, que a gente chama de anã branca. E é isso que acontecerá com o nosso Sol. tem aquela foto Deixa eu super ver. bonita de uma nebulosa que dá para ver direitinho as camadas, não tem? Sim, é a nebulosa. Ah, É a sim. olho de gato? Esse tipo de nebulosa se chama nebulosa planetária, exato. Nebulosa planetária olho de gato. Cat Eye. Vou botar aqui para a gente ver também. Dá para ver direitinho, caiu na minha prova de astrofísica estelar. Eu lembro dela porque ela caiu na minha prova. Olha só. Como ela caiu? A foto dela apareceu e um professor falou: projete um experimento para medir como que foram os pulsos a partir desta foto. Nossa, tá, ok. Claro. Daí o que eu tinha pensado era medir a distância dos pulsos, um entre o outro, analisar se eles estão se expandindo e ver como que eles, com a distância entre eles e como eles se expandem, tentar prever alguma coisa. Essa daqui é a nebulosa do olho do gato, acho que já vai aparecer. Tá Apareceu? aparecendo já. Sim, já tá na tela. Então, isso aqui no meio é o que sobra, é a anã branca. E isso daqui são os vários pulsos que ela teve. Esses daqui foram os pulsos finais, né? Foram os que ela expeliu. Mas esses daqui, ó, essas camadinhas esféricas, são os vários pulsos, são resquícios dos pulsos dessa estrela. Que ela que aconteceram na fase instável dela, As últimas né? batidas de um coração moribundo. Exato. Quando isso acontecer com o Sol, ele vai levar todos os planetas juntos. Que lindo. Ele vai, mas ele leva todo mundo junto. Mas isso é para uma estrela de massa solar. E se sua estrela tiver um pouquinho mais de massa? O que acontece é o seguinte: se ela tiver um pouquinho mais de massa, quando ela chega perto do fim da vida dela, ela vai sofrer alguns efeitos que vão resfriar o núcleo dela. São efeitos meio complicados que envolvem mecânica quântica e física nuclear. Alguns desses efeitos envolvem um físico famoso brasileiro, Mário Schoenberg, e o efeito Urca. Tem Eu uma vou história contar para eles engraçada, essa história. Eu vou contar a história do efeito Urca, que é por maravilhosa. favor. E esses efeitos acabam resfriando o núcleo. E quando resfriam o núcleo não consegue suportar mais o peso da própria estrela, a força gravitacional da própria estrela. Então o que acontece? Ela cai dentro de si mesma violentamente, mas com uma violência muito forte. E quando ela cai, ela, ela, o núcleo, o que vai acontecer é que você vai ter prótons e elétrons ali no núcleo, mas eles vão ficar tão contraídos, tão contraídos, tão contraídos, que eles vão se chocar e vão acabar se transformando em nêutrons. Que daí você vai ter a formação de nêutrons ali no meio. Ela E começa a esses expelir. nêutrons
É. E esses nêutrons, eles vão fazer uma força especial, que é um tipo de pressão muito especial e muito intensa, que segura o tranco. Vai segurar essa estrela que está caindo Essa dentro de si queda em mesma. cima dela mesma. Que é uma implosão. E o que acontece? Como ele consegue segurar, ela está caindo, ela vai, cai, ela bate nesses nêutrons e ricocheteia. Ela faz tipo tum e volta. As camadas de gás elas estão caindo, pá. Lógico que não faz tum, tanto porque no espaço é vácuo, não ia fazer barulho. Você não ia ouvir esse barulho. Bom, bem pertinho dela deve dar para ouvir alguma coisa. Sim, porque tem gás. Segundos antes de você ser pulverizado. Exato. Agora, se vale a pena ou não, fica a cargo do ouvinte, da nossa audiência. Então, vai bater, vai ricochetear. E daí, nisso, esse processo de ricochetear é uma supernova, é a chamada supernova, né? Deixa eu ver se eu encontro. O que sobra, né, dessa supernova é chamado de remanescente de supernova. O pessoal não foi muito Criativo. não foi muito criativo. E um remanescente extremamente famoso é uma nebulosa, né, que se formou, que é um remanescente de supernova. Muito, muito, muito famoso é a nebulosa do Caranguejo, que é essa daqui. Então você consegue ver que são as camadas do que antes foi uma estrela muito massiva que foram ejetadas. E tem outro remanescente, outra parte disso tudo, que é a estrela que está aqui no meio, que sobrou. Que eu falei que eram vários nêutrons. É uma chamada estrela de nêutrons, que fica aqui no meio. Deixa eu ver se tem aqui alguém. Acho que aqui ele está mostrando a região onde mais ou menos seria essa estrela de nêutrons. Então aqui, ó, várias imagens. Esse é um remanescente de supernova. Se a sua estrela for muito, 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 muito massiva, daí nem os elétrons, nem os nêutrons, ninguém segura a sua queda. E daí você não ricocheteia, você cai, digamos que você fica caindo eternamente. E você vira um buraco negro. Aí sim, daí você vira o chamado buraco negro estelar. Isso daqui seria uma representação artística, uma simulação de um buraco negro, com alguma coisa que caiu perto dele e formou um disquinho de acreção, um disquinho ao redor. Buracos negros, deixa eu ver se tem uma representação melhor aqui. É um buraco negro com uma estrela próxima. Então, só para a gente sintetizar, a diferença de uma estrela de nêutrons para um buraco negro é que a estrela de nêutrons é quando o caroço de nêutrons consegue segurar o tranco da estrela caindo, e um buraco negro é quando o caroço de nêutrons não consegue, a coisa cai junto para sempre até uma Exato. singularidade. Lógico, quando você comprime o gás muito rápido, ele vai esquentar muito violentamente, e quando ele esquenta muito violentamente, ele vai se expandir. Então você ainda vai ter a supernova, você ainda vai ter a explosão, mesmo sem o ricochete. Você ainda vai ter a explosão porque o gás comprimiu muito rápido, ele esquentou muito rápido, então você ainda vai ter a supernova. Só que você não vai ter um remanescentezinho ali que conseguiu segurar esse tranco todo. Então isso seria o buraco negro. Muito bom. Então é assim que estrelas morrem. Essas são as opções de mortes de estrelas, então. Exato. Elas podem, é muito raro, mas pode existir colisão entre estrelas. Ultimamente o pessoal viu colisões de buracos negros, estão observando, né? Mas daí é papo para outro dia. Outro dia. Rafa, muito obrigado pela sua participação. Foi bastante elucidativo. Eu tenho certeza que todos os alunos vão tirar dessa conversa nossa, né? Conhecimentos e inspirações para a vida inteira. Espero que Tomara. algum dos nossos espectadores tenha sido mordido pelo bichinho da ciência e vá fazer novas descobertas que possam ser trazidas para mais alunos como eles e tudo mais.
E Tomara, quero que tomara. você faça suas considerações, algum recado que você quiser dar. Eu queria agradecer a todos, queria agradecer principalmente ao professor Júlio pelo convite. É sempre bom conversar com você, principalmente sobre física e sobre astronomia. Espero também que tenha explicado as dúvidas. Caso não tenha ficado claro, mandem mais dúvidas para ele, que ele passa também para mim. Dá Sim. trabalho para ele, não tem problema. E Não, deixa. deixa, ele não tem mais, dá trabalho para ele. E espero um dia vê-los fazendo pesquisa também. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha explicado tudo direitinho. E se vocês gostaram de me ouvir falando, eu faço parte de um canal chamado AstroTubers. Estamos no YouTube, temos redes sociais, então estamos também no Facebook, Twitter, Instagram e estamos começando a nos aventurar pelo TikTok. Então, se vocês gostaram, nosso canal trata de outros assuntos, outros astrônomos também. E é isso. Espero que tenham gostado, porque eu gostei de fazer esse tipo, Eu também de gostei. dar essa conversa, assim, de responder essas perguntas.